Bom, quem está comigo aqui no Voit agora é o Renato Pelissaro, que é diretor de marketing para a América Latina do PayPal. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo com você. Tudo bom, tudo tranquilo. A gente está aqui para bater um papo sobre o spin-off do PayPal e do eBay. Ô, Renato, me diz uma coisa, o que levou o PayPal a sair do eBay? Olha, Guido, eu te diria que na verdade é uma mudança até de conjuntura, eu diria que é a principal razão por trás disso. Quando você para pensar, por exemplo, na situação do eBay e do PayPal, lá atrás, quando o eBay adquiriu o PayPal, o PayPal era um serviço muito pequenininho, né? Era um serviço que estava começando ainda. E a gente acabou sendo, naquele momento, a integração com o eBay, ela deu uma aceleração muito grande para o negócio do PayPal. O PayPal foi integrado como meio de pagamento preferencial no checkout do eBay. E naquela época, se eu for pensar, mais de 90% do volume de aquisição de novos consumidores, de volume transacionado que o PayPal tinha, ele vinha realmente do eBay. Então havia uma dependência muito grande, né? O eBay crescia e com isso ele alavancava também o crescimento do PayPal nesse movimento de uma forma conjunta. Tá. Ao longo do tempo, esse cenário mudou, né? O PayPal ele começou a expandir a base de aceitação dele para outros varejistas. Só para você ter uma ideia, hoje a gente está falando de mais de 7 milhões de varejistas ao redor do mundo que aceitam PayPal. Então a dependência que o PayPal tem do eBay, obviamente ela diminuiu bastante. O PayPal tem um negócio muito mais diversificado do que ele tinha naquele começo de operação. E as necessidades também, a dinâmica do negócio de pagamentos, a dinâmica do negócio de marketplaces, elas são dinâmicas muito diferentes, né? Elas têm um perfil de investimento diferente do ponto de vista do investidor, elas têm uma necessidade de investimento em linhas de negócios para desenvolvimento de produtos, soluções diferentes também. Então, o que a gente percebeu ao longo do tempo foi a dependência de um negócio em relação ao outro, ela diminuiu muito. Aqueles 90% que eu tinha falado no começo, hoje a gente está falando menos de 30% do volume do PayPal hoje vem do eBay, né? É um negócio bem mais diversificado. Aqui na América Latina estamos falando de menos de 10%, então é menos ainda dependente em relação ao negócio do eBay. E do ponto de vista do investidor, se você pensa no perfil de quem vai investir numa ação de um produto, de uma empresa de marketplaces como o eBay, a dinâmica de negócios é né? Estamos falando de um negócio de margens relativamente altas, um volume, uma velocidade de crescimento um pouco menos acelerada, é um perfil muito mais cash cow, digamos assim, de investimento. É um perfil conservador, né? É um perfil talvez um pouco mais conservador, acho que sim, acho que dá para dizer isso. Por que eu chamo de conservador? Porque vocês entraram forte em serviço, né? Hoje você tem PayPal em táxi, você tem PayPal... Aqui no Brasil ainda é fraco, né? Mas vocês têm PayPal em cafeterias, né? Pois é, a gente vem expandindo muito essa base de aceitação e o volume transacionado do PayPal vem crescendo também na esteira disso, né? Se for comparar o resultado que a gente publicou agora no segundo trimestre desse ano comparado ao ano passado, já falando de um crescimento ano sobre ano de 28%. É ritmo de crescimento quase de startup para uma empresa que fatura mais de 8 bilhões de dólares por ano. Então, o perfil do investidor que vai atrás de um papel como o PayPal, por exemplo, ele também é um perfil diferente. É um perfil de uma pessoa que entende que a margem do negócio de pagamento é uma margem um pouco menor, mas ele busca um negócio que cresce a um ritmo mais acelerado. Então, por conta dessas diferenças de mercado, dessa necessidade de investimentos, né, de ritmos e com perfis diferentes, a empresa avaliou que fazia mais sentido você fazer a separação das operações. Quer dizer, pelo que você está me falando, estar atrelado ao eBay nesse momento de forte crescimento, estaria até brecando o crescimento? Ele não breca o crescimento do PayPal, porque o PayPal ele sempre teve autonomia para sair atrás e expandir a sua base de aceitação de varejistas com bastante autonomia em relação ao negócio de marketplaces. Mas o que certamente cria uma oportunidade, eu colocaria isso certamente como uma oportunidade, não como um problema, é que ele traz para a gente uma liberdade para decidir políticas de investimento, por exemplo, que obviamente você tem menos quando você é uma empresa dependente de um grupo maior, né? Você passa a ter um negócio independente com total autonomia para decidir sua política de investimento, estratégia de crescimento. Então, nesse sentido, é uma separação que ela acaba fazendo sentido para os dois negócios. Ele traz um pouco mais dessa agilidade e dessa flexibilidade para os dois lados do negócio. E o eBay saiu totalmente da operação ou ele mantém algum investimento ainda? Como investidor, como qualquer pessoa que pode comprar uma ação, qualquer empresa que pode comprar ação. O eBay permanece com uma participação no PayPal e mais do que isso, a gente tem um contrato com o eBay, é um contrato de 5 anos, que ele preserva muito da relação que as duas empresas têm hoje. A gente tem alguns ganhos de sinergia, né,
atuação conjunta entre as duas empresas, né? E algumas coisas que a gente vê como muito positivas para criar uma experiência melhor para o usuário que a gente tentou preservar nesse contrato. Só para citar alguns exemplos para você entender o que eu estou dizendo. Durante 5 anos, o PayPal continuará sendo a forma de pagamento preferencial dentro do checkout do eBay. Isso garante, por exemplo, para a gente que você vai ter um fluxo ainda de entrada de novos usuários, de volume, que ainda vai ser expressivo. E para o eBay, também garante que a experiência que os consumidores estão acostumados hoje, ela também vai ser preservada. Também é interessante para o negócio de marketplaces. A troca de dados, né, de informações de como esses usuários têm comprado para permitir que a gente faça ofertas mais relevantes, também vai ter um período de compartilhamento desses dados garantido por contrato até mais para frente. Então, assim, você tem algumas amarrações que foram criadas que garantem para as duas empresas continuar tirando proveito daquelas coisas que eram positivas dessa aliança, dessa parceria, né? E você ganha esse outro lado, todo esse outro lado que a gente estava conversando na tua primeira pergunta, de você ter mais autonomia, mais flexibilidade. Então acho que ficou um arranjo realmente interessante para os dois lados. Tá, agora aqui no Brasil que não tem eBay, na América Latina também não tem, né? Isso muda alguma coisa para o usuário local de América Latina e Brasil ou não? Para o usuário final, da pessoa que está comprando com o PayPal, a princípio não tem nenhuma disrupção. Não tem, o eBay até ele não tem uma presença, como você bem ressaltou, ele não tem uma presença de negócio doméstico, né? Você não compra no eBay hoje Sim. de varejistas que estão no Brasil, no México. Você compra sempre consumidores na América Latina comprando de vendedores que estão nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em qualquer outro lugar. Então a dinâmica do nosso negócio ela já sempre foi mais internacional nessa relação com o eBay. E por conta disso também ela era menor até do que o peso que o eBay tinha com o PayPal nos outros mercados. Então o consumidor ele não deve sentir nenhuma grande diferença nesse começo. E para quem vende? Para quem vende, na verdade, assim, se a ideia do varejista é passar a oferecer os seus produtos no eBay, a grande diferença é que isso, em certo sentido, não muda um pouco com a cisão, ele vai continuar dependendo da entrada do eBay na região, uma operação local, para poder listar os seus produtos para vender para consumidores brasileiros. Mas não muda nada. Não muda nada, quer dizer... Não muda. Não. A relação continua essencialmente a mesma. Tá. No tocante à taxa agora, vocês praticam uma taxa que é um pouco acima do mercado aqui no Brasil, pelo menos, não sei no resto da América Latina, né? Vai continuar com essa política ou pode haver uma redução da taxa de quem vende, na verdade? Né? A taxa, na verdade, a gente tem diferentes tipos de taxas para as diferentes necessidades que os varejistas têm. O que acontece é essa taxa ela tem vários componentes. Ela tem um componente que ela paga, obviamente, o processamento da transação, né? A gente tem um cartão de crédito que está fazendo o processamento por trás. Então, isso é parte desse custo que está embutido na taxa que a gente cobra dos varejistas. E os outros elementos são associados ao tipo de serviço que esse varejista tem. Se ele tem, por exemplo, proteção ao vendedor, que é um dos serviços que a gente oferece de proteção de risco, né, para as transações, se ele tem ou não, isso influencia a taxa. Se ele tem, obviamente, custa um pouco mais caro. Se ele não tem, é uma taxa um pouco mais barata. O prazo de recebimento dos pagamentos é outro fator que influencia também bastante a taxa. Se esse varejista não tem uma necessidade de caixa, então de curto prazo, a gente pode pagá-lo em D mais 30, por exemplo, e diminuir a taxa também. Se ele precisa de antecipação, a gente tem que cobrar porque a gente está antecipando um caixa que a gente vai receber do cartão de crédito mais para frente. Então, essa taxa ela tem uma composição de vários elementos. O volume que é transacionado por esse varejista, enfim, as características do tipo de produto que eles vendem, tem uma série de fatores. O que eu posso te dizer é que hoje o que a gente vê na nossa relação com os varejistas é que a taxa ela acaba sendo muito competitiva para o tipo de proteção que a gente traz para esse negócio dele. De eliminar esse risco de transações fraudulentas, de melhorar a taxa de conversão dele, porque o consumidor compra com menos campos na hora de preencher o checkout, da própria demanda adicional que a gente acaba trazendo por conta de divulgação de ofertas, enfim, trabalhar em parceria com esses varejistas em criar incentivos. Então, quando você olha um pouco para esse todo da equação, a gente entende que a gente tem uma taxa bastante competitiva versus o que a gente traz de impacto para o negócio desses varejistas. Entendi. Para a gente finalizar agora, essa crise que o Brasil está no meio dela agora, né? Nem sei se está no meio, no começo, no fim, 25%, quer dizer, ninguém sabe, na verdade, né? Isso pode impactar os negócios? Vocês estão pensando nisso? Não estão? Vocês estão se precavendo
uma possível piora de cenário, né, econômico? Como é que está isso? O que a gente tem observado, ele tem, obviamente, um impacto no nosso negócio na medida em que algumas das variáveis de transação são influenciadas. Vou te dar um exemplo. Se você pegar taxa de câmbio está diretamente conectada à quantidade de transações internacionais que a gente tem. Então, a gente tem visto uma redução no crescimento nessas transações internacionais por conta do dólar um pouco mais caro, né, que tem afetado isso. O que a gente entende que ainda é uma oportunidade, que a gente vê acontecendo no curto prazo, é que existe um movimento ainda de migração de transações que hoje acontecem no mundo físico, né, no offline, com boleto. Trazer parte dessas transações hoje para transações digitais ainda é uma oportunidade muito boa. Então a gente ainda vê o e-commerce como um todo crescendo num ritmo bem interessante. No Brasil e no resto da América Latina a mesma lógica também se mantém. E acho que um caso muito claro desse tipo de movimento é o que a gente vê exatamente com os táxis, né? Se for pensar, esse é um mercado anual estimado em torno de 20 bilhões de reais. Esse é um mercado que, pouco tempo atrás, você podia imaginar que grande parte desses 20 bilhões de reais aconteciam de pagamento lá na hora para o taxista, em dinheiro. Né? Hoje você começa a ver uma migração razoavelmente acelerada de boa parte, ou de uma parte significativa, desse volume acontecendo em meio digital, que as pessoas estão pedindo táxi por aplicativos. E app, né? Estão percebendo que a experiência de pedir um táxi por aplicativo é melhor, né? Você paga dentro do aplicativo com toda a segurança, não precisa ficar carregando ou se programando para sacar dinheiro para poder pagar o taxista. Então, quando as pessoas veem que essa experiência é melhor, você cria um hábito novo que tende para o futuro gerar pagamentos e migrar realmente parte desse volume para esse meio digital. A gente está vendo isso acontecendo agora com os táxis de forma mais acentuada, mas existe uma série de outras categorias que ainda tem potencial para isso. Se for pensar, por exemplo, compras em supermercado, né? Hoje ainda é majoritariamente algo que as pessoas fazem e pagam lá. A quantidade de hoje que representa o share, que representa hoje de compras online para você entregar na casa, ainda é relativamente pequeno. Então tem um potencial grande ainda de trazer isso para se transformar em um volume de e-commerce, né? Então a gente vê que ainda tem um caminho interessante pela frente de crescimento em trazer parte desse volume hoje no offline para o online. Mas é claro que no final do dia os fatores macroeconômicos, o nível de confiança do consumidor, enquanto ele vai ter de receita, ele vai ter renda, né, para poder pagar os compromissos que ele assume, é claro que ele tem uma influência no volume, sem dúvida nenhuma. Então, Renato, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, separou esses minutos aqui, eu te agradeço. Foi um prazer.